Oi, gente! Hoje estamos aqui para conversar com vocês mais um episódio do Grávida e Agora. Eu sou Juliana, pediatra, Gabriela, obstetra e Ana, enfermeira, para falar sobre por que é tão difícil parir no nosso país. Então, quando a gente fala que o porquê que é difícil parir no Brasil? Verdade, assim, o Brasil é um dos países que mais tem cesarianas agendadas. Então, quando a gente fala de qual é a taxa recomendável de partos vaginais no mundo, é em torno de 85% de partos vaginais. No Brasil, isso caminha no sentido oposto. Então, enquanto que na década de 70 e 80 a gente tinha perto desse número, agora a gente tem próximo, nos hospitais particulares, próximo a 90%, mas os dados do Brasil em torno de 60% de partos cesarianas. Então, a gente tem muito mais parto cesariana do que parto vaginal no Brasil. Então, assim, e isso veio caminhando no sentido de que é cultural. As pacientes chegam pra gente já achando que parto vaginal é algo perigoso, é algo sem controle, é algo que quase que jogar a moeda para cima para saber se mãe e bebê vão sobreviver ou não. Isso é uma mentira. Isso veio sendo incutido na nossa cabeça e na cabeça das pacientes dentro de um sistema que, na verdade, visa tempo e lucro, né? Então, assim, fala pra gente, Aninha, quando as pacientes chegam pra gente no consultório, conversam com você, o que que elas falam? O que que elas referem como medo, assim, do parto vaginal? Fala Olha, pra gente. existem várias coisas, assim. Acho que quando a gente começa a falar sobre isso, a gente tem que entender quais são os dois principais medos. Eu acho que eles giram em torno de mentiras. E quando a gente fala de mentira, gente, eu não tô dizendo que as pessoas falam por maldade ou que seja um assunto que as pessoas tenham um certo prazer em mentir, mas é porque as pessoas não têm informações. E essa falta de informação, ela começa a se perpetuar com um monte de coisas que às vezes nem é possível acontecer, sabe? Eu sinto que algumas gestantes chegam às vezes em consultório e elas falam umas coisas assim que tecnicamente ouvindo eu falo, cara, mas isso nem é possível, sabe? Mas é porque também é um telefone sem fio, né? Entende que uma mulher ouviu a história de outras mulheres que foi passando. E aí cada um conta a história do jeito que entendeu, né? Do jeito que ela vivenciou. Então acredito que a falta de informação seja um dos grandes pilares do porquê as mulheres têm tanta dificuldade para parir. A segunda é o medo, porque as mulheres elas têm a ideia de que se elas querem um parto normal, se elas querem um parto vaginal, tem que ser sofrido, tem que ser doloroso, e na verdade não é nada E disso. arriscado. E a terceira coisa é isso, é que é perigoso, é que você tá dando um passo sem saber ao certo o que vai acontecer. E quando a gente fala de assistência ao parto, né, gente, é importante entender também que não é uma coisa que a gente faz artesanal, é tudo baseado em evidência, é tudo baseado em estudos. Então, todas as práticas hoje em dia que estão mudando, todas as coisas que antigamente se fazia e não faz hoje, elas não foram mudadas porque deu na cabeça de alguém e falou, agora a gente não faz mais episiotomia, né, como um exemplo. Porque a gente acha que não é importante. Isso foi estudado, isso foi verificado ao longo de muitos partos que não existia vantagem em você fazer episiotomia, que o parto não tinha um desfecho diferente, o bebê não tinha um desfecho diferente. E aí esse é só um exemplo, mas fora a episiotomia, a gente tem N práticas que caem nesse mesmo discurso. Então eu acho que é isso, né, Gabi? A gente ouve muito isso sobre esses três grandes pilares e conforme a gente vai conversando, conforme a mulher também, uma coisa que é importante, para uma mulher se sentir segura para parir, ela tem que ter pessoas que ela confie. Porque também é injusto, né? Se não é injusto você falar que aquela mulher ela tem que consumir um monte de informações de N lugares que a gente também não sabe se são seguros ou não. E aí ela tem que ter a coragem de ir pro plantão e falar: não, aqui com certeza vai dar tudo certo. Não. É uma rede, né? Eu acho que a gente cria uma rede de proteção ali em volta. E aí a mulher se sente segura. E aí ela fala: cara, eu não tô escolhendo uma via de parto. Eu tô escolhendo um parto seguro. Por onde que vai nascer esse bebê? Não sei, sabe? É. E eu Então eu acho que acho é que. interessante também a gente conversar de por que o parto normal deveria ser a primeira escolha de todas as gestantes. Por que que a gente acredita nisso? Olha, eu vou falar um pouco e depois eu passo pra Gabi, mas a principal coisa é a seguinte:
O corpo de uma mulher, salvo raras exceções, a gente é biologicamente feito pra isso, gente. Então, assim, a gente não tem um corpo que foi criado pra falhar. A gente não tem um corpo que não possibilite. Nós somos mamíferos. Se a gente olhar para outras espécies, todas as outras espécies elas passam por esse processo, né? De ter engravidar, ter o seu bebê mamífero e parir esse É. bebê. E a Mas cesariana pensando na mãe. serve para aquelas situações em que são emergências e que a gente sabe que na década de 40, 50 morriam-se os bebês porque não tinham acesso. E as mães, né? Porque não tinham acesso a uma cesariana, a um hospital, de repente. Mas- É para essas situações de emergência é Que que serve a a cesariana serviria. Até e quando a gente fala até assim que a Organização Mundial da Saúde preconiza que a gente tenha que ter em torno de 85% de partos vaginais, porque a gente sabe que esse 85 significa que a gente tem uma questão muito mais saudável do ponto de vista de quando a gente aumenta muitos partos vaginais para mais de 85, a gente começa a errar também. A gente tem maus desfechos quando a gente tem uma porcentagem pequena de cesariana menor que Isso é 15%. importante também falar. Assim como quando a gente tem uma porcentagem de cesariana muito maior do que isso, a gente também já tem risco, tá? Porque para as próximas gestações, as pessoas que fazem cesariana, elas acham que elas estão optando por uma segurança maior. E não é. A gente, se você tem uma Qual é o indicação... risco da cesariana, Gabi? Isso é Risco da importante para a cesariana, mulher. risco de hemorragia, de lesão de órgãos, de infecção de ferida operatória. É totalmente diferente de um parto vaginal em que, gente, é feito para sair um neném dali. Então a gente sabe que o parto vaginal é potencialmente contaminado, porém essas bactérias, o corpo é tão perfeito que essas bactérias, elas são importantes para colonizar o bebê. A gente sabe que tem benefícios posteriores para o bebê e depois a Ju vai falar desses benefícios. Então, assim, entre aspas, é um procedimento, algo que acontece que é potencialmente contaminado. Porém, a contaminação é boa, diferente de uma cirurgia que você abra e que você tem que estar com tudo estéril, você tem que fazer uma cirurgia estéril, tem risco de contaminação, eventualmente você pode ter uma infecção, pode lesar órgãos, sabe? Depende, se a mulher já fez outro tipo de cirurgia, você tem um risco maior de lesar a bexiga, a recuperação é pior, o leite demora mais a descer daquela mulher. Então, assim, existem 1000 benefícios. Então, assim, não é que nós somos, contra a cesariana, não, mas assim, a mulher geralmente quer optar por uma cesariana por medo. E essa é a questão. A questão é você poder munir essa mulher de informações para ela optar sem medo. Tá? Eu não agendo, dentro da minha prática, eu não agendo cesarianas, que não tem indicação. Pouquíssimas são as indicações de agendamento de cesariana, mas eu não agendo. Então, existem mulheres que chegam no consultório e às vezes não sabem, vem porque uma paciente indicou, mas nem sabe como eu atuo. E aí ela fala, eu queria agendar uma cesariana. Eu falo, olha, amor, eu não agendo cesariana. Eu vou te falar por quê. Explico por A mais B o porquê que eu não agendo cesarianas. Falo para ela ler, assistir o Renascimento do Parto, falo de alguns livros. E assim, se essa mulher, geralmente elas voltam e falam, nossa, é verdade, é muito melhor pra mim. Porque a realidade é essa, né? Uma vez que essa mulher ela tem informação e ela entende qual é a proposta de um parto, né, vaginal, ela vai optar por tentar passar por ele. Isso não quer dizer que essa mulher obrigatoriamente vai vivenciar isso, porque coisas podem acontecer durante o trabalho de parto, e isso é muito conversado também em consultório, sabe? Mas é que é isso, uma vez que você explica ali pra mulher e você fala, olha, não, gente, que fique claro também, aqui esse podcast ele é realmente pra informar e pra ajudar. Não tem ninguém contra a cesárea aqui, sabe? Não é nada disso. A gente agradece a cesárea por ela cesárea existir, ela salva acontecer, vidas. ela salva vidas, ela é maravilhosa. Mas por que fazer a cesárea sem antes deixar o corpo só tentar experimentar esse processo, sabe? E aí isso casa totalmente com a sua parte. Por que é tão importante para que o bebê entenda que ele vai nascer? Por que entrar em trabalho de parto? Porque isso também é a grande sacada, né? Tipo, depois que a mulher, isso até é uma orientação que a gente tem em consultório, não é muito o nosso perfil, mas se uma mulher, Gabi foi, conversou com ela, mostrou pra ela todos os benefícios de um parto normal e cesárea, ainda assim, e ela quer marcar cesárea, ainda assim a orientação vai ser, beleza, mas entra em trabalho de parto primeiro. Espere entrar em trabalho de parto, porque você vai ter N benefícios pro teu corpo e pro teu neném. E aí eu acho que explica.
Existe uma série de hormônios que vão ser liberados durante o trabalho de parto pela mãe e que vão agir no corpo do bebê, no sentido de estimular ele a ficar mais maduro. Então, o leite dela vai descer melhor, mais rápido, se ela entrar em trabalho de parto. E pro nenê, ele nasce mais pronto. O que que significa isso? Esses líquidos, eles vão sendo absorvidos. Do pulmão, né? Isso, dentro do pulmão, do estômago, tudo. Ele vai sendo melhor absorvido. Só uma coisa, é que o bebê que tá dentro do líquido amniótico, as pessoas falam assim, né? O bebê nasceu e ele engoliu o líquido. Na verdade, Não, ele já tá cheio de ele líquido. está cheio de líquido. O pulmão do bebê, ele é uma esponja molhada, né? Cheio de líquido, Cheio exato. de líquido. Ele não respira dentro do útero, Não respira, obviamente. vem pelo cordão Não umbilical. tem ar lá dentro, né? Então, é isso que É acontece, isso. né? Então, o que que acontece? Quando você tem o trabalho de parto, existe a liberação desses hormônios, então esse bebê, ele nasce com esse pulmão com menos líquido. Pode romper bolsa, às vezes não necessariamente vai romper a bolsa antes, mas mesmo que ele nasça empelicado, ou seja, mesmo que ele nasça dentro da bolsa cheio de líquido, ele vai nascer com um pulmão com menos líquido, porque durante o trabalho de parto e durante a passagem, principalmente, né, ali no canal vaginal, existe essa compressão mecânica do tórax expelindo esse líquido que ainda ficou. Então, os hormônios vão atuar e o parto também. Mas a gente sabe, é isso que a Ana falou, mesmo a cesárea, quem passou pelo trabalho de parto, essa criança tem menos chance de evoluir com desconforto respiratório, ou seja, seja pulmão úmido, taquipneia transitória do recém-nascido, hipertensão pulmonar, que são as coisas que podem acontecer com o recém-nascido, esses nomes, na verdade, eles são uma adaptação mais lenta do organismo por conta de líquidos, por conta de pressões, de shunts, de alterações que tem dentro do coração, que vão ter que ocorrer, mas se passar pelo trabalho de parto, eles vão ocorrer de forma mais harmoniosa e não dentro de uma UTI neonatal, por exemplo, né? Isso vai acontecer, independente, ele vai ficar bem em algum momento, mas a diferença é que ele pode ser que precise de oxigênio terapia, de monitorização, caia a saturação, de aparelhos, né, catéter nasal ou CPAP, alguns aparelhos para ajudar ele a ficar com esse pulmão mais aberto por conta da ausência desse trabalho de parto. A gente sabe também que reanimação neonatal, então a necessidade de aspiração, de ventilação. O meu filho mesmo, meu primeiro filho foi uma cesárea agendada. E ele teve que ser reanimado, ele teve que ser aspirado, ele teve que ser ventilado. Porque a gente Você jura? sabe. Juro. Não sabia. Nossa. Exatamente, porque a gente sabe que tem o risco aumentado. Ele era cheio de líquido, ele nasceu todo engasgado. Inclusive, eles trouxeram pra mim, daí eu falei, leva, porque ele tava todo roxo engasgado. Eu tava vendo nitidamente. Eu falei, não traz pra mim. Ele não tem condição nenhuma. Então, é isso, né? E fora que também tem uma outra questão, né? Quer dizer, são muitas questões envolvidas, mas é pensar no ciclo que vem depois, né? Porque uma mulher que entrou em trabalho de parto, ela entrou em trabalho de parto por uma cascata hormonal. E é assim que o trabalho de parto começa, né? Então, a partir do momento que esse trabalho de parto começa, os hormônios que estavam ali presentes na gestação, eles começam a diminuir. E os hormônios que estão presentes na amamentação, que fazem esse processo de descida de leite, de produção de leite, eles começam a acontecer. Então, não é, gente, simplesmente um procedimento, sabe? Não é, tipo, só ser sobre parto normal ou cesárea. É porque a gente tem muitas consequências disso. E aí, se a gente fala de uma mulher que não entrou em trabalho de parto, o que muito provavelmente pode acontecer? Aquele bebê que tava ali na boa, sem entender que nada ia acontecer, de repente ele é extraído e aquele corpo que também não estava preparado para isso, ele começa a ter que entender que, opa, tem neném aqui fora, eu preciso produzir leite. E isso não vai ser tão rápido como num parto normal. E aí isso vai ter interferência na amamentação. Se a gente tem ainda um caso que é um bebê que passa por alguma situação de reanimação, ou algum bebê que precise para UTI, temos mais algumas questões adicionais, que é um bebê que, muitas vezes, não vai nem poder ir ao seio materno por uma questão de perda de energia, né? De gasto calórico. A gente tem que... Principalmente se tiver entre 37 e 38 semanas. Então, Que é quando muitas vezes é agendado, né? Fala um pouquinho disso. Agora, existe já uma determinação para que essas cesáreas agendadas ocorram pelo menos depois de 39 semanas. Porque eu passei anos na minha vida internando bebê por desconforto respiratório de cesáreas agendadas de 37 e 38 semanas. E 38 semanas. E aí as pacientes às vezes perguntam. Eu recebo muitas perguntas no Instagram.
do tipo, mas e se eu entrar em trabalho de parto com 37, 38 semanas? É diferente? O bebê que Totalmente. quis entrar em trabalho de Totalmente. parto por com 37, Totalmente. 38 semanas, porque existe ali um gatilho de, tá na hora, tá? O corpo da mãe diz que é a hora, a mulher produz as contrações, o bebê compreende aquilo como contrações, hormônios, etc., e isso acontece. Da mesma forma, mas daí podem perguntar também, e uma gestante que eventualmente tem alguma condição que tenha que induzir o parto? Realmente, o parto induzido, do ponto de vista, se a gente comparar com um trabalho de parto que entrou naturalmente, é diferente. Porém, ele ainda tem mais benefícios pelas Do que a contrações cesariana. do que uma cesariana agendada. Então, assim, esse bebê vai ter um benefício também, né? A gente teve recente um parto de uma paciente diabética tipo 1 que, pelo risco-benefício de se manter a gestação, induzimos o parto, tudo, e acabou numa cesariana, só que a bebê ficou bem, muito bem. Muito Poderia ter ficado mal, por conta da descompensação do diabetes, altas doses de insulina, a bebê ficou ótima. O trabalho de parto com certeza influencia positivamente nesse sentido. E falando um pouco, sem entrar no assunto que provavelmente isso vai ter um podcast sobre a indução de parto. Isso é uma dúvida de muitas mulheres, né? Mas se vai induzir, a gente não sabe o que vai acontecer, por que não fazer uma cesárea direto? Porque é o seguinte, quando a gente induz, o corpo de uma mulher, ele já tem muito receptor, né? Então a gente tá mostrando para aquele corpo que o trabalho de parto ele pode se iniciar e principalmente o mais importante a gente só induz um parto quando é mais seguro que aquele parto aconteça do que a gente esperar ele acontecer espontaneamente. Então Sim. são coisas, né? São coisas e coisas. A verdade é que é São essa. São indicações, né? indicações. Se a gente precisa induzir, caramba, beleza. É porque é mais seguro que esse parto aconteça antes do que a gente esperar esse corpo espontaneamente, E sabe? as mulheres às vezes pensam, poxa, mas nadei e morri na praia. Não morreu na praia. Na verdade, assim, nós temos esse benefício pro bebê de que ele entendeu que vai nascer. Então, assim, tá ótimo, gente. A questão não é a via de parto, a questão é ter passado pelo trabalho de parto, né? Agora, Ju, conta pra gente em relação a... Você teve 2 cesarianas, né? Mas conta, você queria ter cesariana? Você queria agendar? Como é que foi? Eu acho que o que minha primeira gestação, ela foi uma gestação muito baseada em medo o tempo todo. Porque logo no início eu tive um sangramento. E eu não tive um, eu tive vários sangramentos. E a gente fazia ultrassom, e a princípio não tinha nada. Teve uma vez que fez, a única vez que eu fiz com um médico que não era, eu sempre fazia com o mesmo médico. Mas aí eu tive um sangramento, fui pro pronto-socorro e acabei fazendo ultrassom com outro médico, e aí deu ruim. A única vez que eu fiz com outro deu ruim, tem um hematoma aqui, nossa, tem um hematoma. E assim, vocês me conhecem, eu sou super agitada. E o que eles queriam fazer? Me colocar de repouso. E aí eu queria morrer, porque não tinha condição nenhuma de você me deixar em cima de uma cama. Nenhuma. Então foi muito estressante, porque eu ia trabalhar e meu marido me ligava. Aí a minha sogra, que é obstetra, ela ligava, meu marido falou, manda ela pra casa. E meu marido me ligava, o que você tá fazendo aí? Você tem que ficar em casa. E hoje em dia a gente sabe que não tem evidência que diga que a gente precisa, no primeiro trimestre, ficar fazendo repouso para o sangramento. Óbvio, você não vai fazer, né, uma maratona, né, fazer super exercício, mas não é isso que vai fazer abortar, né? Pois É é. porque assusta, o sangramento assusta. E eu sempre falo pra mulher, falo, olha, se você quiser ficar tranquila em casa, mas não é assim, deitada, perna pra cima, tal. E se quiser trabalhar, tudo bem, não é isso que vai fazer você perder o bebê, sabe? Mas é que as pessoas têm isso, né? Os outros gestantes também? Lógico, me encheram de progesterona. Eu era Então. uma grande progesterona ambulante, né? Me encheram de progesterona até não poder mais. E eu tinha que ficar em repouso. E eu não queria ficar em repouso de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu queria trabalhar. Então eu ia pro hospital e aí era uma confusão imensa. Aí de vez em quando dava um sangramento. Aí eu ia pro hospital, fazia ultrassom. E até essa vez teve uma suspeita de um hematoma, mas depois eu fui com o médico que eu fazia sempre, que é o Saito.
E ele viu que não tinha, e tava tudo bem, e tudo mais. E aí, então, assim, a gestação inteira, ela foi minada de medo, né? De medo de perder aquele nenê. Eu cheguei aí pro pronto-socorro, aí você recebe um papel, assim, fica ali, espera ali num canto. Aí tava assim, ó, ameaça de aborto. É muito difícil. É É. muito difícil, Foi entendeu? Você é planejada, né, Ju? Foi rotulada, super planejado. você é foi super planejado. rotulada como, eu tive sangramento. Sabe, você vai no hospital pra te ajudarem, aí eles te sentam numa cadeira com papel, ameaça de aborto, você fala, pô, tô ferrada, tô danada aqui, meu filho. É. É assim, todo o sistema, ele é zero acolhedor, é muito difícil, É um gente. sistema baseado no medo. É isso. E eu era neonatologista, pra piorar tudo, porque o que que eu via? Desgraça, né? Assim, eu via o que dava errado, porque o que dava errado aqui ia pra mim. Então, eu tinha muito medo. Eu achava que a qualquer momento eu ia perder meu neném. Essa é a verdade. Eu e meu marido, a gente o tempo todo passou a gestação assim, tá? Chegou no final da gestação, eu tava muito inchada. Eu engordo 20 quilos em todas as gestações. Eu como loucamente. E eu tava muito inchada, mas muito. Ainda mais com a progesterona. Imagina como eu tava. Então, assim, era um negócio louco, assim, inchado mesmo. Não tinha roupa que coubesse, não tinha sapato que coubesse. E ele nasceu em fevereiro. Em dezembro, em janeiro, era um calor imenso. E eu continuava trabalhando, trabalhei até o final. E eu ia pro hospital e eu media a minha pressão. Eu falava assim, gente, eu tô muito esquisita. Eu acho que eu estava hipertensa, entendeu? Porque quando eu ia pro hospital, dava pressão alta. Porque a minha pressão é muito baixa. Quando eu media, dava assim, 13 por 8, 14 por. Dava. Era, né? Então, só que quando eu ia na médica, não dava. Ah. E aí, não tratou, não fez nada. Uhum. Então, eu comecei a ficar muito ansiosa. E aí, quando eu comecei a fazer os últimos ultrassons, eu fazia toda semana. O bebê começou a cair o percentual. Ele parou de ganhar peso. Então, galera. Já tô Já tá contando a antevendo, história. antevendo a história. E eu não sabia, de E verdade. aquilo isso. começou, tudo isso começou a me gerar uma ansiedade muito grande. Tipo assim, gente, não tá bom o negócio. Eu tô sentindo que tem coisa errada aqui. Eu não sou obstetra, mas eu tô vendo que não tá bom. E, não, mas no final o peso é muito relativo. O peso não dá pra considerar, tem muito erro. Tudo bem, mas ele, ele nasceu com 38. Porque eu pedi, eu falei, eu quero essa cesárea. Porque eu tava com medo dele morrer. Sim, você tava em pânico. Então, assim, de 36 até 38, ele não ganhou nada. Ele nasceu com 2.810. Ele não ganhou nenhuma grama, desde 36 semanas. Então, pra mim, ali tinha alguma coisa errada. E eu não conseguia me acalmar. Uhum. Então, assim, foi muito ruim, porque foi uma Com gestação. razão, porque tinha, né? Sim. Tinha, né? Claro que tinha. Óbvio que tinha. Então, foi uma gestação minada de pouco acolhimento e muito medo. Então, eu queria um parto normal. Nesse momento, eu queria só que ele sobrevivesse. Você nem pensava nisso, né? Você nem... Eu tinha medo do que parto nascesse. normal, eu tinha medo de parto normal. Eu achava que o parto normal podia trazer risco pro meu filho. Mas eu queria entrar em trabalho de parto, entendeu? Eu entendia todos os benefícios do trabalho de parto. Eu não sei se eu ia parir, mas eu queria. No meu segundo, eu queria muito parto normal. Entendeu? Eu queria até ter em casa, assim. Eu já tava num outro momento, eu já não tinha tanto medo. Foi uma gestação que eu também engordei 20 quilos, mas diferente. Eu não enchei do mesmo. Eu engordei, eu não enchei, que são coisas diferentes. Você percebe quando você tá inchado. E eu me sentia super bem até o final. Eu fazia exercício físico, eu caminhava, fazia tudo. E, assim, uma sensação de saúde, diferente do outro, que eu percebia que tinha uma coisa errada. Ele nasceu com 3.690, bebê Nossa. grandão, pra você ver, diferença, né? Ele foi até 39. Não, ele foi até 39, não foi até 40. Ele foi até 40. Mas mesmo assim, se o outro tivesse Ele foi ido até até 40. 40, ele ia ter 3 quilos. Nem sei se ia até 40, né? Não, mas se eventualmente fosse, né? Se sobrevivesse até 40. Hum. Enfim. Aí, esse eu queria um parto normal. Esse eu queria muito o parto normal. Por quê? Porque quando você é mãe, você já não tá mais pensando em você, né? Porque eu sabia que a minha recuperação ia ser muito melhor pra eu cuidar de 2 crianças. Então, esse era o principal motivo. De verdade, assim. Eu queria muito ter um parto normal, porque eu queria estar bem pra cuidar dos meus 2 filhos. E ter uma cesárea é muito, assim, dói, é difícil, a mobilidade é difícil. Levantar da cama à noite é difícil, você tem que levantar. A sua primeira amamentação foi mais difícil. Foi. Então, você pensava que, Pensava em tudo vai isso, ser né? melhor pra amamentar. Então,
tudo isso, mas infelizmente, assim, com a equipe que eu escolhi, realmente Não ia ter jeito. não. Mas você fez fisiopélvica, não Fiz. fez? Eu não, fisiopélvica. Não fiz fisiopélvica. Eu fiz, assim, acupuntura. Ah, você fez acupuntura, é verdade. Fiz Foi pra entrar em moxa. trabalho de parto, né? Você já fazia. Fazer exercício físico, fazer caminhada. Sim. Foi isso, assim, que... É que também a gente precisa dizer que existem preparações e preparações para o parto, né? É que depende de. Quando você escolhe uma equipe, né? Quando você escolhe primeiro, que tipo de parto que você quer ter, né? E aí depois você vai escolher a equipe que você quer ter. Você tem que procurar entender se aquela equipe ela tá pronta para te oferecer o que você você tá quer. procurando, né? É. Porque também, assim, gente, a gente sabe que existe de tudo, né? Existe a equipe que tá ali comprometida com Porque o não que era você humanizado, quer. né? Então, Exato, assim, sim. era outra... Não, existe a assistência tradicional que assiste parto vaginal. Existe, com certeza. Mas, assim, muitas vezes nos moldes tradicionais, que hoje em Sim, dia sim. não é o que geralmente as mulheres têm buscado. A gente tem. Isso. As mulheres têm buscado protagonismo no parto. As mulheres têm buscado que ela seja respeitada no parto, né? Então, assim, quando a gente fala de uma assistência que é mais tradicional, muitas vezes é mulher na posição ginecológica, Seria com assim. todo Acredito aquilo, que seria assim. com todo o pacote que a gente tem. O pacote de que, eventualmente, essas pessoas, não é que, nossa, a assistência de quem é humanizado, sabe, ela difere da assistência Totalmente. tradicional. Totalmente. Porque a questão é que eu acho que essas pessoas que oferecem ainda assistência mais tradicional ainda não conseguiram se desconstruir e entender os benefícios que o outro tipo de assistência oferece, né? Porque leva um tempo. Eu acho que, assim, uma coisa que é importante a gente falar é que era o maior. Como eu era uma pessoa muito regada no medo, você falou assim: mas por que você não mudou de equipe? Então, era sua responsabilidade mudar e blá blá blá. Porque eu escutei isso muito também. E claro, né? A pessoa ainda eu tinha muito medo de mudar de equipe e dar ruim. Porque a culpa seria sua, né? Se A qualquer coisa. culpa é da mulher. Claro, A culpa sempre é da gente. mulher. A culpa é da mulher. Entende? Sempre. Eu vejo em consultório, eu acho que uma das maiores dificuldades que as mulheres têm, assim, dentro de todo esse universo, é quando chega o momento de mudar de médico, né? Quando elas chegam com a Gabi lá pra, sei lá, mais de 28. Precisa muita coragem. Precisa muita coragem. Muita porque coragem. muitas vezes ela tá sozinha. Ninguém apoia, ninguém né? apoia. Nem família, nem Não, companheiro. E aí o outro médico ainda, quando ela diz que vai mudar, ele fala, olha, veja bem o que você tá fazendo, né? Naquele dia estou te avisando porque vai... Pode. É complicado. Porque talvez muito você difícil. esteja buscando uma assistência de parto a qualquer custo, né? E que não é isso, né? E não é verdade. Ninguém Mas eu quer um parto a qualquer custo. Mas eu também só entendi isso, Gami, quando eu comecei a trabalhar com vocês. Porque eu tinha medo, sim. Eu falava assim, eu não sei. Eu não sei se eu chegar na hora e falar e precisar de uma cesárea, se vai acontecer, ou se eu falar, não quero mais, se eu vou, sabe? E verdades sejam ditas, existem partos normais que são extremamente catastróficos, Existem. violentos. Existem E equipes não existem deveria. equipes que querem, sim, parto normal a qualquer custo. Exato. Querem, sim. Não deveria existir, mas a gente sabe. Pra vender. Sim, existe. Não é a maioria, é a Não, minoria. é uma grande minoria. Que hoje acho que nem atua mais, mas há 10 anos atrás Sim. atuavam. Então, e quando as coisas dão ruim, é pra UTI neonatal que vai. Né? Um asfixiado e tal. Então, eu sempre pensei no bebê. Porque eu sou pediatra, eu sempre penso no bebê. É natural pra mim. É muito difícil eu pensar até na gestante. É um exercício pra mim, né? Porque é que nem você falou, eu não lembrava do bebê. Eu não lembrava. Então eu me preocupava comigo, mas pensando no bebê. Tipo assim, eu tenho que entrar em trabalho de parto porque vai ser melhor pro bebê. Eu não pensava que ia ser melhor pra mim. Isso era em segundo plano. Sim. E depois, quando você é mãe, isso vem mais ainda. Então, eu queria mais era fazer o que fosse melhor para os meus filhos, né? Na verdade, é isso. Mas eu acho que hoje, o que ajuda muito, que não tinha na época, é o Instagram.
As redes Certeza. sociais. São as mídias sociais, as redes sociais, YouTube e tudo mais. Porque isso é uma mudança de paradigma muito grande. Porque é uma enxurrada de informação que você tem que treinar, que tem muitas questões, muitas discussões em cima disso, sim. Mas ali você tem muita informação, muito acesso à informação que na minha época não tinha. Então, há 10 anos atrás, isso não tinha. Como que você tinha informação? Outras mídias que não te traziam tanta. Era mais grupos de mães, mais grupo de mãe. Tipo assim, não. Né? É difícil. Você Sim. não. E tinha lá uns grupos de Facebook grandes, né? Mas que eu Tinha. acho que. Mas era mais de mãe. Era de mãe. Eu acho que a gente. Você, uma grávida que era profissional da saúde, às vezes pra você aquilo nem Não. chegava, né? Não, eu via, mas eu falava assim, mas isso é isso, mas isso é a percepção dela. Eu não sei exatamente o que aconteceu tecnicamente falando. Então eu recuava. E assim, né? Isso também é pra mostrar que mesmo você, sendo profissional da saúde, o quanto é difícil você parir. Sim. O quanto é difícil parir. Você vê, você é um exemplo, mas a gente tem inúmeros outros exemplos de colegas nossa, Fer Forest, que é nossa amiga, que, pô, teve 2 cesarianas. Uma história bem parecida da Fê. Total, é que ela teve o terceiro, né? É que ela Você teve não. o terceiro, eu não tive essa oportunidade, mas é isso. Mas 2 cesarianas que não tinham indicação de ser, que ela acabou passando pelas cesarianas, e na terceira gestação ela quis um parto vaginal, e foi assim, né? A cara de que ia dar tudo errado, primeiro o bebê tava sentado, daí depois virou. Aí com 37 semanas, teve que induzir o parto, porque tinha líquido baixo, Sim. sabe? Daí a indução de parto deu certo e ela pariu. Pô, foi assim, ela lutou totalmente contra o sistema e foi assim. Ela conseguiu ali na. E a gente fez uma live, né? Falo isso também porque eu tava no parto dela e era pra você estar que você tava com Covid. Com Covid. Mas a gente fez uma live depois, ela contou, ela falou, cara, ela era o desejo dela, sabe assim? E aquilo foi ceifado dela nas outras gestações e, pô, deu super certo e ela foi super feliz tendo, né? Eu não tenho trauma, eu não tenho uma coisa assim, nossa, eu não tenho. Eu lido bem, assim, com não ter conseguido. Não é uma coisa como era pra Fê, por exemplo. Pra Fê, eu vejo que era mais importante. Eu não tenho traumas, e se eu tivesse um terceiro filho, eu ia com certeza tentar e ir com uma equipe totalmente diferente, tudo. Mas se por acaso eu viesse a ter uma terceira cesárea, Ok. pra mim, tá tudo bem porque eu consegui amamentar. Eu acho que eu joguei todas as minhas expectativas na amamentação. E assim, a amamentação, depois a gente vai ter um tema desse, né? Porque a realidade é que a gente tá falando bastante de parto. E a gente busca muito parto, mas a amamentação é mais desafiadora do que o parto. Gente, o parto ele é um evento, né? E eu acho que é um processo que a gente aqui tem feito em conjunto, mas eu também sinto que eu tenho essa reflexão muito dentro grande de mim, sabe? Cara, o parto, ele é só a primeira etapa. Ele é a primeira etapa. E às vezes a gente só olha pro parto, e o puerpério fica lá escondido, a amamentação fica lá escondido. Mas é ali que você vai se confrontar. Sim, é ali que você vai vivenciar o dia a dia, cara. E esse dia a dia, ele não vai durar um mês. Não, ele dura um tempão, né? Dependendo das escolhas que aquela mulher fizer. Então também tem toda essa delicadeza, né? Do quanto é importante a mulher realmente ela buscar essa informação, ela se munir disso, mas ela olhar pra todos os lados também. Porque isso que você tá dizendo agora, eu acho que é muito interessante, assim, de, eu lido bem com isso. Pra mim, eu gostaria, eu entendi quais foram os pontos ali de o que dificultou eu chegar no meu objetivo final. Mas isso não é uma questão pra você, porque Não. também é isso, né? Quando a gente vê Mas aquela eu fiz mulher... uma coisa, Ana, que foi libertadora pra mim. O quê? E que eu vejo que muitas pessoas fazem. E foi uma coisa, porque assim, era uma coisa mal resolvida em mim. E aí eu fiz, tem um nome, eu não me lembro. Eu não sei qual é o nome disso. Mas eu levei o meu filho, eu fui no chuveiro. Levei meu filho pelado, eu tava pelada também. E eu imaginei um parto como eu gostaria. Jura? E eu fiz isso, sim, eu fiz. No Daí eu puerpério, chorei. lá? No puerpério, ele já tava maior, ele já tinha acho que uns 8 meses. E aí uma pessoa que trabalhava comigo no plantão falou, faz isso, você vai se libertar disso aí. É um ritual, né? É você ritualizar o negócio. Muitas pessoas fazem isso e tem muitas doulas que ajudam a fazer. Em casa, elas fazem com a banheira mesmo e tudo. Eu não, eu fiz uma coisa muito simples. No chuveiro, entrei com meu filho no chuveiro.
falei tudo que eu queria, pedi desculpa, porque a gente se sente culpada de alguma maneira, mesmo não sendo nossa culpa. Então eu pedi desculpa. Eu falei tudo que eu queria pra ele. Eu imaginei todo o meu parto como deveria ter sido, como eu gostaria que tivesse sido. E senti ele nascendo, vamos dizer Nossa, que assim. bonito isso. E ele ainda mamava, então, né, você pelada com um bebê. Então ele veio, ele mamou, e eu chorei muito e zerei. Sim. Ah, que bom. Isso é Zerei. precioso, né? Isso é uma coisa que, É um poxa, se ritual, todas as né? mulheres pudessem, soubessem que isso é possível, porque eu acho que o importante é você só encontrar alguma forma de se curar se aquilo De se te curar. machuca. Você né? precisa se Você curar precisa se curar. das suas, das coisas mal resolvidas É. mesmo, né? Quaisquer que sejam, de qualquer assunto. E sempre tem um jeito. Isso é Sempre muito tem um legal, jeito. porque sempre tem um jeito. E às vezes, imagina, uma pessoa que eu nem conhecia direito que me deu essa ideia, eu falei assim, vou tentar. E pronto. Não tenho nada a perder, né? E não importa o período disso também, né? Não, Porque já era às muito mais em vezes frente, né? a mulher passa, porque você tá ali atordoada com as questões do puerpério, amamentação, você nem se dá conta. E É. aí eu acredito que possam ter mulheres que vão se tocar nisso e falar, puxa, isso é mal resolvido aqui em mim. Ah, mas já fazem 8 meses, eu não vou Ah, fazer já isso. faz 10 anos, não Olha, importa. faça quando a oportunidade chegar, né? Quando você É. sentir que é o momento de se curar, se cure, porque é muito delicado também isso, né? Eu converso muito em consultório disso, eu falo, olha, você quer se preparar para um parto normal? Vamos caminhar com isso, e a gente realmente, a gente caminha muito no sentido de um parto normal, porque a gente sabe que o que as evidências mostram. Mas vamos trabalhar também que pode ter plano B e plano C? Porque se você estiver preparada para todos os caminhos, você vai lidar muito melhor com isso. Não tô falando que não vai ter frustração, porque vai. A frustração, em algum momento, ela acontece. Faz parte da É. vida. Faz parte da vida, de qualquer etapa, né? Mas se você souber, se você não se fixar, eu acho que isso é legal, sabe? Para todas as mulheres que querem muito um parto normal, estude, se prepare, busque equipe, consuma informação, mas não se fixa naquilo. Porque Porque parto pode não acontecer. é um evento que a gente não é controlado, né? Não é uma coisa que a gente Não. controla. Imagina, a coisa acontece como tem que ser, É. né? Isso é bacana. E outras coisas, você pode ir pra uma UTI, seu filho pode ir Sim. pra uma UTI, e não É. necessariamente isso vai ser um desfecho catastrófico, depois isso vai ficar tudo bem, mas às vezes é uma situação aguda, pode ter um sangramento, enfim, muitas coisas podem fugir. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que exercitar quando a gente vai ter um filho. A gente é É. muito controlador, Uhum. e a gente foi educado de uma maneira achando que se eu, tipo, quase uma meritocracia, tipo assim, se eu fizer, eu vou ter de volta. Aham. É. Se eu estudar, eu vou passar num concurso. E não é. Se eu trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter sucesso, eu vou ser reconhecido. Mas não é linear. A gestação e a maternidade não é assim. Porque a vida mesmo, ela não é assim. Então, se a gente ficar pensando desse jeito, a gente vai se frustrar. Ah, mas eu tô fazendo tudo direito, meu filho não dorme. Ah, mas eu tô fazendo tudo direito e o parto não deu certo. Ah, mas eu tô fazendo... Não, mas não é só você fazer, não é só sobre você. São muitas outras coisas, né? Como às vezes alguém tá tentando engravidar, mas eu, né, tô tentando engravidar e não consigo. Quantas pessoas, né, já ouvi falar, tipo, eu tenho condição, tenho saúde, tu tenta engravidar e não consigo. Quantas pessoas, né, não querem engravidar? Uhum. Mas, assim, é porque é assim que é a vida. Isso é uma consciência que a gente É. tem que ter, porque depois quando você vai educar um filho, você precisa entender que as coisas não têm o seu controle, porque isso gera uma frustração. Eu percebo assim que no pós-parto gera uma frustração muito grande por causa do parto, porque é como a gente vive. A gente vive um mundo de imediatismo e um mundo onde a gente realmente acredita que se a gente fizer tudo certo, vai dar tudo certo. A Mas gente controla, né? porque a gente acha que a gente tem controle das coisas e a gente não tem. E acho que é assim, né? Até eu tava conversando com a Ana outro dia. Acho que todo mundo tem a experiência que precisa passar, sim. tipo no parto ou na Na vida, vida. qualquer Na vida. coisa. Você Na tem o vida. filho que você precisa para Precisa. aprender, você tem o parto que você tem para aprender. Então, assim, cara, às vezes é justamente isso. É assim, ó, viu? Você não teve isso, Não, você sabe? precisava ter Mas você aquilo, precisava né? ter isso aqui. Vai ser mais importante para você. A gente não sabe, né? A realidade é que a gente tá vivendo aqui, né? Mas a gente não consegue olhar a big picture, né? A gente não consegue olhar ali o contexto Porque todo, a sua né? vida vai ter, a sua vida não vai ser. E saber que a tua vida é a tua vida, né? A tua vida não é a vida da tua irmã, da tua vizinha, porque eu sinto que as mulheres também, elas se colocam numa... é mulher, né, gente? A gente se coloca numa posição muito cruel às vezes, né?
em comparação com o parto da outra, com a amamentação da outra. Só que, cara, a individualidade, cada uma tá passando por uma fase, cada uma tá passando por alguma dificuldade ou felicidade, e os processos não vão ser iguais. Inclusive, a mesma mãe com gestações diferentes. Às vezes, com né? certeza. Imagina, Você vê que elas mais comparam? Ah, meu filho tá sentando, não tá sentando, mas o dela já tá sentando, ele tem 2 dias de diferença. Desenvolvimento motor é o negócio que mais sofre comparação, assim. E fala, né? Fala etc, também, né? Ainda mais esses anos pandêmicos aí, mudou bastante coisa, né? É, um atraso importante. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho Sim. que por hoje é isso. E o recado que a gente quer deixar aqui hoje é só isso, assim, se informem com materiais de qualidade, com profissionais de qualidade. E acho que principalmente entendam o que vocês querem. Cada É. mulher quer uma coisa, não é uma regra, não é uma receita de bolo, sabe? Ai, toda mulher precisa de tal parto. Primeiro, entenda o que faz sentido pra você. Depois que você entender o que faz sentido pra você, corre atrás, busca, do jeito que você puder. A gente sabe que não é todo mundo que vai ter uma equipe particular, que isso é a minoria, mas existem outras formas também. Então, busca informação de qualidade e Doula. vai na raça, sabe? E principalmente, se puder, tenha uma doula, porque ela pode te abrir muitas portas e muito. Até pra mulheres que estão em dúvida, né? Às vezes a mulher tá muito em dúvida. Primeira coisa, conversa com uma doula, porque ela vai te dar o primeiro passo. E aí depois é isso. É um movimento constante de seguir buscando informação e conhecimento. Trazer para si própria essa questão do pegar com as suas mãos as suas escolhas. Não deixa as suas escolhas na mão de outros profissionais. Pega isso, assim como a gente fala também do ponto de vista de saúde, etc. Faça as suas escolhas com ciência, com racionalidade. É importante isso também. É isso, ficamos por aqui. Gente.